Olá pessoal, já estamos de volta, né? Tivemos mais um probleminha técnico aí. A internet está bem instável aqui nesses dias chuvosos aqui em Salvador. Mas como eu ia comentando, né? A parte de velocidade de medição, né? Que é aí diretamente relacionada a quantos frames por segundo a minha câmera de EBSD é capaz de guardar, né? O meu padrão aí de Kikuchi. Né, esse gráfico que eu plotei aí lá em 2008, quando eu estava terminando meu doutorado, e a gente tinha a nossa melhor configuração aí, coletando aproximadamente 80 frames por segundo, né? E hoje a gente percebe aí que com o avanço da física, da microeletrônica, né, e até dos algoritmos, a gente já alcança aí quase 700, 800 frames por segundo com as câmeras de maior velocidade, né? Isso é muito importante porque cada vez mais a área que a gente consegue cobrir fazendo a análise de EBSD se torna cada vez maior, né? E com isso a gente tem mais informação do nosso material para ser analisada. Tá? Em termos de aplicações, pessoal, a gente pode aí resumir, né, de uma forma muito clara que o EBSD ele pode ser aplicado aí para visualizar, né, para identificar e para quantificar, né, essa parte de textura, né, tanto global como local, como eu comentei no slide anterior, a melhora da nossa capacidade de armazenar, né, esses padrões de Kikuchi aí numa quantidade maior, eu acabo aumentando a minha área de interesse, né, a minha área de análise. Eu também consigo fazer uma análise de contornos de grãos e de distribuição de tamanho de grão muito precisa, né? Aí tem toda a parte de deformação, de recristalização, a parte também de análise de tensões, né? Principalmente baseada aí nos meus Cannon Map, que leva em consideração também os meus misorientations, né? A parte de identificação de fase, distribuição, de transformação, ou seja, é praticamente infinito o número de análises que eu posso estar fazendo com o meu material, né? Informações essas não acessadas de uma forma visual, né? De uma forma tão clara por outras técnicas de caracterização. Tá? Aqui eu mostro uma ODF, onde a gente consegue aí estudar de uma forma clara as minhas texturas de fibra. Aqui eu tenho uma distribuição, né, de orientação cristalográfica feita num aço, né, e a gente consegue ver claramente se eu tenho uma orientação preferencial ou não, eu consigo plotar aí diferentes tipos de demonstração dessas orientações, né? Em termos de materiais que eu consigo utilizar para fazer aí essas análises, aí entram quase todos os metais, né? Entram também os cerâmicos, os minerais, os condutores e também os isolantes, né? Filmes muito finos, intermetálicos, ou seja, praticamente todo material que consegue sobreviver quando analisado por um feixe de elétrons. Bem, lá no primeiro slide, né, nos primeiros slides desse bloco, a gente mostrou essa rede semântica, né, que a gente aqui no Cimatec conseguiu levantar da revista e do jornal Material Science Engineering, né, quase 5.000 resultados de trabalhos relacionados com EBSD, onde eu vejo de uma forma muito clara esses clusters de tópicos que estão sendo analisados aí, ou que foram analisados no decorrer dessa história do EBSD junto com esse jornal. E a partir de aqui, eu vou já apresentar alguns exemplos, né, claros de análise que eu coletei de alguns desses manuscritos, né, desses papers, e também alguns relacionados diretamente ao trabalho que a gente já executou aqui no Senai Cimatec durante a minha carreira, tá? A começar aí pelos mecanismos de deformação, né? Esse trabalho aí do Deng, ele foi muito citado já, né? Onde eu consigo aí fazer uma análise durante todos os meus processos de fabricação desse material, né? Um zirca alloy, onde eu consigo identificar, pessoal, de uma forma muito clara qual é a distribuição, né, no raio do meu material
em termos de orientação cristalográfica, né? E isso vai me dando insights de como que é o mecanismo de deformação desse material à medida que eu vou conformando mais e mais esse material. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente começa a perceber os limites de conformação do meu material, a relação entre a orientação cristalográfica e o esforço mecânico que eu preciso estar aplicando para a deformação desse material, bem como a propriedade final que eu preciso ter desse material depois de fabricado, né, depois de trabalhado, que atenda aí os requisitos do meu componente final. Um outro trabalho aí, esse eu já participei dele, né, foi uma análise mais de máculas, né, que ocorrem aí em ligas de magnésio, onde a gente conseguiu aí identificar de uma forma muito clara, né, todas as classes aí que eu tenho de máculas, né, seja uma mácula de tensão, uma mácula de compressão, ou até mesmo esse double twin, né, que a gente chama, quando eu já tenho um outro twin sendo formado, uma outra mácula sendo formado depois da primeira ordem de mácula, né? Então a gente pegou aí essa liga de magnésio e deformou ela em diferentes intensidades, né, saindo aqui de deformações pequenas, chegando até deformações menores, e a gente conseguiu aí junto com o EBSD analisar essas misorientations, né, que são aqueles ângulos que eu comentei com vocês quando a gente passa de um contorno de grão para outro contorno de grão. No caso da máquina, quando a gente passa aí em toda a diferença que eu tenho angular aí da minha característica de superfície e cristalográfica do meu material. E a gente percebe aqui claramente, olha, quando eu traço uma análise de linha nesse mapa, eu consigo perceber claramente os picos ocorrendo aí próximos de 86 graus, que de acordo com a literatura são característicos aí das minhas máculas de tensão, né? Em outras, eu consigo perceber claramente aí esse misorientation próximo de 55, 56 graus, que são aí características das minhas máculas de compressão, né? E à medida que a deformação ela vai avançando, né, nesse material, a gente percebe aí através de plots muito claro, né, de charts muito claro, que a minha concentração de ângulos de misorientation, né, ela passa de 86 graus, como eu tinha comentado, para próximo aí de 40 graus, né, aproximadamente. Eu também tenho um resto ainda de 56 graus, que são as minhas máculas de compressão, caracterizando esses double twins que ocorrem depois da primeira mácula já, como é que eu diria, já deformada na sua máxima extensão, né? E isso prova para a gente, pessoal, que eu consigo também fazer uma orientação preferencial dessa liga de magnésio partindo da deformação, porque a mácula acaba que consome todo o meu grão e começa a aparecer essa mácula dupla aí que eles chamam, né? Isso foi pela primeira vez reportado nesse trabalho, né, de uma forma visual, antes só experimentada aí com análise de difração de raio-x. Né? E esse trabalho também a gente conseguiu fazer o acompanhamento da locomoção, né, da deformação dessas máculas, né, obviamente de uma forma estática ainda, né, a gente tinha lá em Berlim um sistema de tração e de compressão que era acoplado dentro do MEV, e a gente então deformava esse material e fazia a análise em seguida de EBSD para ver como que estava a evolução dessas máculas de acordo com a deformação. E aqui abre uma pergunta, né? Será que eu consigo também aquecer a minha amostra e fazer análises de EBSD? Sim, obviamente que é um pouco mais complexo, né? Fazer esse tipo de aquecimento dentro do próprio MEV. O que se faz hoje muito, eu faço qualquer tratamento térmico da minha amostra fora do chamber, né, do microscópio, e depois eu retorno com a minha amostra com uma marca muito bem definida, seja uma indentation, alguma coisa desse tipo, para que eu volte exatamente naquele ponto e comece a fazer a análise depois do tratamento térmico. Bem, esse é um outro trabalho aí do Gall, né, onde a gente percebe aí uma análise muito próxima da mecânica da fratura, né, acompanhando a propagação de trincas
desse material, é um titânio alloy, né? Onde eu consigo ver claramente quais são a interação aí intratômica ou interatômica, né, dessa propagação de trinca e se ela tem uma orientação preferencial de acordo com a orientação cristalográfica do meu material. É um trabalho muito bem detalhado aí, publicado agora em 2018 e que mostra como que a técnica de EBSD pode auxiliar aí no entendimento dessa propagação de trinca e dos mecanismos aí de fratura desse material. Um outro exemplo que a gente traz aqui hoje é dos autores aí de Dheeraj Khanna, né? Ele provavelmente aí deve ser um indiano, onde ele faz aí análises de ECAP, né? Eu já comentei esse Equal Channel Angular Extrusion aí, né? O processing, né? Onde ele traz aí um alumínio puro, mostrando os efeitos dessa deformação severa no material, mostrando aí o que eles chamam de GND, que são esses Geometrically Necessary Dislocations, né? Que vai me dar exatamente o nível de tensão ou de strain retido ali no meu material a partir de cada ciclo que eu coloco para deformar aí severamente o material. É um estudo muito bem detalhado também, né, que vocês podem estar procurando aí depois para darem uma olhada, onde ele explora muitas das possibilidades aí do EBSD. Um outro estudo que a gente fez aí, esse foi lá durante o meu doutorado ainda em 2008, né, é para entender o mecanismo de deformação do magnésio depois de soldado a laser, né? Eu já tinha apresentado lá no começo da nossa apresentação uma pequena parte desse mapa, né? E aqui eu revelo todo o mapa de EBSD cobrindo toda a zona soldada, né? Onde a gente tem aqui a zona de fusão, tem uma linha de fusão muito clara, né, com relação ao material base, e eu percebo claramente uma orientação cristalográfica completamente diferente na minha zona de fusão, né? E à medida que eu jogo isso numa deformação, num ensaio de tração, né, parando o ensaio em diferentes níveis de deformação, eu consigo ver a evolução da minha orientação cristalográfica e orientar toda essa informação com o mecanismo de deformação do meu material. E a gente chega à conclusão que todo o mecanismo de deformação que eu tenho na minha região de solda é diferente, né? Tem muito mais máculas sendo formadas aqui na minha região de solda do que no meu material base. E isso leva aí a diversas conclusões, como, por exemplo, como tornar mais homogênea a minha microestrutura quando soldada a laser, né, do magnésio. Será que utilizando um backbar para estar aí orientando o meu Burgers Vector e controlando a minha orientação cristalográfica? É uma das possibilidades. Além disso, esse estudo ele mostra para a gente de uma forma muito clara, né, a distribuição de tamanho de grãos, né? Eu consigo traçar um mapa muito claro, porque aqui, como eu tenho todo o meu contorno de grão muito bem mapeado, esses plots acabam sendo gerados automaticamente pela análise de EBSD, né? E aqui eu também consigo fazer uma análise de textura de uma área maior para ter como se fosse um overview, né? Uma macro textura da minha região de solda e da minha região do material base, né? Coisa muito difícil de fazer com outras técnicas, a não ser que você esteja utilizando aí, por exemplo, um raio-x de alta resolução, né? Possível aí dentro dos nossos síncrotrons e outras unidades. Bem, pessoal, esse também foi um outro trabalho bem interessante que a gente fez, né, da Friction Stir Welding, uma tecnologia que estava aí muito no auge de aplicação, né? Hoje a gente já entende um pouco mais os limites da técnica e tem melhorado a aplicação dessas tecnologias usando sistemas híbridos de soldagem, né, acoplados aí, seja por um indutor, né, para aumentar a plasticidade do material devido ao próprio desgaste da ferramenta que eu tenho quando trabalho com aços, por exemplo, né? Mas a grande pergunta que a gente tinha nesse trabalho é como que é o mecanismo de deformação em termos de material flow, né? Como que o material ele vai sendo conformado plasticamente ao redor da minha ferramenta para poder formar aquela microestrutura final da Friction Stir Welding, né? Será que é possível, né, a gente acompanhar esse material flow durante o processo de Friction Stir Welding?
né? Então a gente pegou aí um sistema já complexo, né, entre um aço e um alumínio, né, utilizado aí na indústria automotiva. E a gente começou fazendo um primeiro mapa, né, perto da região que tinha maior deformação plástica, né, que era justamente na interface com o meu aço, né? Aqui está a região do aço um pouco mais escura, é a região do alumínio muito bem detalhada em termos de resolução. E o que a gente fez foi nada mais do que fazer um fit de um elipsoide em cada grão que eu tinha nesse mapa. A gente está falando aqui de milhares e milhares de grãos que a gente conseguiu fazer essa simulação, né? Colocando uma elipse e medindo exatamente esses eixos maiores e menores e esse ângulo de inclinação dessas elipses, né? E a gente percebe que quando a gente faz aí da cross-section inteiro da nossa solda, a gente percebe claramente uma formação de um vortex-like, né? Que era justamente a deformação plástica severa do alumínio não conseguindo penetrar no aço e rotacionando, né? De novo, por conta da plasticidade do alumínio, ao redor da ferramenta, né? E a gente também consegue fazer, obviamente, uma análise aí do tamanho de eixo maior e menor de cada grão e também do tamanho de grão, né? Onde a gente percebe claramente que as zonas deformadas mais severamente eu tinha mais recristalização dinâmica e com isso um refinamento cada vez mais acentuado do meu grão, onde eu tinha aqui bem na backing part ali da minha ferramenta os grãos de menor diâmetro, né? Esse estudo foi muito importante para a gente porque estava na época ali de se entender o mecanismo de deformação do material com a friction steel welding, né? E a gente pôde fazer uma análise detalhada numérica dos esforços da ferramenta, né? Aumentando aí os vetores tanto de velocidade como de rotação, além da inclinação da ferramenta que promove ali como se fosse um forjamento daquela superfície, né? E pudemos aí propor um modelo de como que esses materiais se comportam aí, principalmente na soldas dissimilares com materiais com propriedades mecânicas tão diferentes, né? Um outro estudo legal que eu achei aí, pessoal, também lá dos colegas lá da Índia, o Radhazar Derra, né? Também de 2018, me perdoe se ele não for lá da Índia, né? Mas pelo nome aí sugere, é a própria análise aí da orientação de grão, né? Também de uma liga de magnésio, zinco e zircônio, né? Onde a gente pôde fazer toda uma análise aí de misorientation e entender o nível de misorientation que eu tenho em determinadas regiões da deformação aí, e a recristalização dinâmica que ocorre nesse material. Então, vocês percebem aí que eu consigo fazer alguns settings no meu EBSD na hora que eu estou analisando, como, por exemplo, Grain Orientation Spread, né? Ou seja, como que está a orientação mesmo de misorientations dos meus materiais, né, dessa região, e com isso poder concluir cada vez mais quão homogêneo está a recristalização dinâmica de determinadas regiões quando expostas aí a uma deformação severa, né, uma deformação plástica. Bem, os outros colegas lá do Max Planck, na época, né, o Igor, ele estava estudando aí a parte de recristalização e recuperação também do magnésio, né? Como vocês sabem, é muito complexo essa diferenciação, né? de recuperação e recristalização. E esse trabalho dele foi muito interessante porque ele deformou o magnésio até ele ficar bem encruado, como vocês podem ver aqui na Inverse Polyfigure Map, né? Eu tenho algumas regiões com concentração aqui de defeitos muito grandes, e quando eu analiso o Low Cannon Misorientation comparando com o High Cannon Misorientation, ou seja, eu tenho uma concentração de defeitos muito grandes aqui, né, que é esses High Misorientation, e o Low Misorientation, que está diretamente relacionados aí com grãos com menos defeitos, né, ou seja, aqueles que já estão na iminência ali de sofrer uma recristalização, que já passaram por uma recristalização, eles vão estar representados aqui pela Low Cannon Misorientation. E se eu pegar esse material e aquecer ele por 30 segundos a 400 graus, né, eu percebo aí claramente a recristalização ocorrendo nesse material, né, onde eu consigo quantificar até em volume, né,
como que está esse processamento do magnésio, né? E em seguida, quando a gente coloca 60 segundos por 400 graus, né, a gente percebe já uma recristalização muito mais homogênea no material e certamente se a gente deixasse por um período aí maior, a 400 graus, eu teria uma recristalização completa do meu material. Então, pessoal, a gente percebe que esses trabalhos relacionados aí com o EBSD, eles podem trazer informações muito importantes, né, para os requisitos que eu quero no meu material final, né, e até o entendimento de como que esse material se comporta em determinadas situações, né. Esse outro trabalho aqui, pessoal, que eu selecionei para vocês, é quando a gente quer fazer aí análises de fadiga, né, entendendo aí a quantificação de fases entre martensita e bainita, né, muito bem detalhado também, sugiro a leitura para vocês, onde eu consigo fazer uma análise clara de distribuição de fases, né, e até relacionar ela com minhas propriedades mecânicas. Né? Aqui é um trabalho também de deformação, onde a colega Clara Herrera, né, também lá no Max Planck, ela pegou aí um ASCII Microstructure de um duplex, né, e ela fez, obviamente, a distribuição de fases muito bem detalhada, muito precisa, né, o EBSD possibilita isso de uma forma muito assertiva, né, e ela também fez a análise de recuperação e recristalização desse material durante o trabalho a quente desses materiais, né? Então, a gente pode, por exemplo, pegar qualquer tipo de curva de processamento, parar essas curvas, congelar a microestrutura e levar para fazer uma análise detalhada de EBSD, até para entender qual que é a cinética, né, de evolução dessas fases, das transformações e como que isso influencia diretamente nas propriedades, né? Aqui vocês podem perceber, olha, já apontando o que está sendo recuperado e o que está sendo recristalizado, né, tanto da ferrita quanto da austenita, e eu consigo quantificar isso com uma precisão enorme, né? Aqui é a evolução, né, desse estudo que ela conduziu, onde eu percebo até a formação de trincas, né, durante a própria deformação a quente do material, isso também relacionado a algum tipo de fase aí, não sei, uma austenita retida, alguma coisa do tipo, né? E eu consigo quantificar isso tudo de uma forma muito precisa, né? E é isso que o EBSD consegue trazer aí para os nossos estudos. E sobre os materiais cerâmicos não condutores, né? Esse daqui eu já realizei esse experimento, eu estava no Helmholtz, né, em Berlim, onde a gente pegou uma amostra de alúmina, né, e a gente fez aí um coating de ouro nela para ela ficar condutora, né, e conseguir fazer a análise. Obviamente que a preparação da amostra foi muito difícil para a gente ter uma qualidade de superfície, mas a gente percebe, olha, no SM que eu não tenho como nem quantificar esses tamanhos de grãos, né, dessa amostra, né? Essa amostra que também foi shot blasting, né, ou seja, eu tinha uma deformação e um nível de tensão muito alto na superfície, então foi bem difícil de preparar essas amostras, mas ao final a gente conseguiu aí alcançar o que a gente estava buscando, né, uma análise de textura para justamente entender a influência da textura na tensão residual que a gente tinha medido por difração de raio-x, né? E a gente consegue também fazer até a quantificação, né, desses tamanhos de grãos e provamos aí que ela tinha uma distribuição random de orientação, né? E quando a gente explora outros materiais, né, materiais aí como, por exemplo, os moluscos, que tem muita calcita, né? Será que a gente consegue também acompanhar como que está a orientação cristalográfica ou características aí de grãos dessas conchas, pessoal? Será que é possível, né? Sim, é possível sim, porque eles são aí cristalinos, né? E eu consigo sobreviver com esse material no meu feixe de elétrons e a gente conseguiu aí, né? Isso que eu busquei na literatura, eles conseguiram aí capturar bons sinais aí da difração do Kikuchi, das bandas de Kikuchi, e com isso eles podem tirar mais conclusões, né? Até nessas camadas, diferentes camadas com orientações preferenciais e como que ela pode se comportar, né, quando estão aí com água, em contato com água, estão úmidas ou quando elas estão secas, né, que elas sofrem aí
outros tipos de interações que vão preencher aí toda a propriedade mecânica necessária para esse tipo de moluscos, né? Bem, aqui também é como se fosse uma inclusão, né, que eu tenho aí, né, em um dos pontos aí dessas camadas aí da casca, né, desses moluscos, e eu consigo perceber até como que a natureza consegue contornar alguns tipos de imperfeições, né? Bem interessante esse estudo também, né, que eu consegui aí buscando aí na internet ABSD Related Work com moluscos, shells, né? E eu também achei bem interessante essa aplicação, por isso eu compartilho com vocês, tá? E quando a gente fala de 3D EBSD, né, pessoal, a gente sempre está falando aqui até agora de 2D, onde eu tenho a análise de superfície. E será que é possível eu estender essa análise de superfície para dentro do bulk do meu material, né? A resposta é sim, né? E eu tenho diferentes técnicas para fazer isso, né? Eu posso estar utilizando simplesmente uma remoção de camadas, né, do meu material, né, e ir aprofundando a informação e depois utilizar algum tipo de software que faz a relação de imagens, né, de pixels, eu caso isso em um volume, né, mas a gente já tem aí os microscópios de eletrônicos de varredura com dual beam, né, onde eu tenho aqui o meu FIB juntamente com o meu SM, né, com o meu microscópio de varredura. E esse Focus Ion Beam, ele serve justamente para remover camadas, né? E o que a gente faz aí nesse tipo de análise, né? A gente remove camadas por camadas com íons, né? E eu posiciono a minha amostra novamente para o meu feixe de elétrons e faço a minha análise de EBSD de uma forma automática, tá? E com isso eu ganho, obviamente, tempo, né? E consigo fazer uma análise de bulk aí do meu material. E com isso, pessoal, você imagina, agora eu tenho o 2D, por exemplo, do meu grão, mas também o 3D, né? Como que ele está, o aspecto morfológico do meu grão, né? E até dos precipitados ou de uma segunda fase que eu tenho no material, eu consigo quantificar de uma forma muito clara, né? E como que a gente faz isso? Né? Eu tenho que primeiro fazer aí toda a remoção do material utilizando aí um ion milling, né, como o FIB, por exemplo, né? E depois eu posiciono a amostra para que o meu feixe de elétrons, né, possa fazer a condição ideal de difração aí dos meus elétrons retroespalhados. E com isso eu tenho aí como se fosse seções do meu material, né, que de novo eu utilizo algum tipo de algoritmo para estar casando os pixels de cada imagem, formando aí o meu volume analisado, né? E aí você já imagina a nossa ODF calculada aí em termos de espaço, né, de uma forma muito mais precisa, né, e real, não mais numérica, né? Agora eu consigo ter isso de uma forma medida. Além disso, como eu comentei, eu consigo entender agora o shape, por exemplo, de uma segunda fase, né? Até mesmo o shape do meu grão em 3D, né? E com isso, cada vez mais entendimento da microestrutura que está sendo formada no meu material, seja por conta de uma deformação plástica, né? Seja por um tratamento térmico, ou mesmo nas próprias deformações durante a fabricação, seja laminação, extrusão ou outras técnicas aí de fabricação. Bem, a última sessão aí, pessoal, eu quero dedicar para falar um pouquinho de algumas dicas, né, e alguns pulos do gato aí que vocês precisam ter quando está analisando o EBSD, né? Esse estudo aí foi do meu colega Hauck, que estava fazendo doutorado também naquela época, né, onde ele pegou aí de uma forma muito sistemática e brilhante, né, a análise aí desses intermetálicos que são formados durante a soldagem de aço com alumínio, né? Ele fez aí uma série de análises de difusão entre esses materiais e uma coisa que ele observou, curiosamente, foi que aqui, ó, onde eu tenho o meu aço, né, eu tenho todo o crescimento do meu intermetálico até que eu chego no alumínio. Mas ele percebeu que pelas análises de EBSD que eu tinha uma pequena camada aqui embaixo, olha, ainda de alumínio. E isso encucou, né, o pesquisador, né, porque isso era praticamente impossível de acontecer, né? E aí vem a necessidade muito clara de quando a gente está analisando
qualquer tipo de material, né, com qualquer tipo de técnica, né, para que a gente preste atenção nessas anomalias, né, porque pode ser aí outras características ou outras transformações de fases que podem aí levar a gente a ter uma conclusão errada, né, desses dados. E ele percebeu isso fazendo um detalhamento utilizando o microscópio de transmissão, onde ele percebeu que algumas das fases aí de alumínio e ferro, né, eram muito próximas, né? Aqui eu já tinha uma fase um pouco mais complexa, mas a similaridade dos padrões de difrações eram muito evidentes, né? E com isso ele pôde concluir que, na verdade, não era alumínio que estava aqui embaixo, né? Mas era uma fase ali entre o alumínio e o ferro, né? E o carbono que estava ali sendo indexada como se fosse uma fase de alumínio, né? Então, fica a dica, né? Você precisa ter aí outras técnicas também analisando o seu material para comprovar todas as teorias e anomalias que você pode observar aí quando você está lidando com esse merge, né? Essa identificação por padrões aí de difração das físicas cristalográficas, tá? Bem, uma outra dica aí, que essa aí já é mais batida, né, pessoal, é que o meu sistema de coordenadas da minha amostra, ela tem que ser posicionada no sistema de coordenadas do meu microscópio, né, da mesa do meu microscópio. Porque a minha amostra ela pode estar com a minha referential direction, né, que seja aí, por exemplo, a minha laminação ou a minha extrusão, de uma forma equivocada dentro do microscópio. Eu preciso fazer essas correções, né? Por exemplo, quando eu estou analisando uma figura de polo, essas duas aqui, elas são idênticas, né? Mas a simples mudança da minha referência, né, pode me dar aí resultados que quando eu bato o olho parece que é diferente, mas elas são idênticas, né? Aqui, por exemplo, eu trouxe esse exemplo que foi quando a gente pegou uma liga de magnésio e simplesmente fizemos um bending test nela para ativar diferentes mecanismos de deformação, tanto na parte interna, né, quanto na parte externa, e a gente entender um pouquinho mais esses mecanismos, né? Então, a gente fez esse bending, fez uma análise da seção transversal aqui com EBSD, e o primeiro resultado ele mostrou um inverse polyfigure map completamente idêntico nas duas regiões, tanto na parte interna quanto na parte externa. Quando a gente plotou as figuras de polo, a gente percebeu que elas estavam um pouco diferentes, né? E isso se dava justamente ao eixos de coordenadas, né, que precisavam ser ajustados para mostrar essa diferença com maior clareza para nós que estávamos ali analisando esse caso. Bem, uma coisa que eu sempre falo, né, pessoal, o grande pulo do gato aí do EBSD está na preparação de amostra, né, que eu considero aí, né, pelo menos eu considero uma das maiores dificuldades para se aplicar essa técnica, né? A gente percebe que a preparação da amostra, metalograficamente falando, né, precisa ser muito bem cuidadosa, né? A gente sempre sugere aí utilizar esse padrão, né, metalográfico, chegando aí até 1.200, quem sabe até 2.400 mesh de lixa, né? Depois você passa para um polimento aí com passas de diamante e alumínio, né? Terminando aí com uma coloidal sílica, né? Que aí é aproximadamente aí com granulometria aí de 0,05 micron, né? Você também pode estar combinando, né, esse polimento com algum tipo de ataque químico, tá, pessoal? A gente usa muito também ataque para estar fazendo como é que eu diria, esses ataques eletroquímicos, né, para estar removendo aquela parte de deformação residual da minha preparação de amostra, né? Hoje a gente já tem aí essas mesas vibratórias, né? Tem também possibilidade de fazer um polimento através de íons, utilizando o próprio FIB para ter uma superfície bem homogênea, né? E uma dica que eu sempre deixo é que, quando possível, né, evitar o uso desses tapes aí de carbono, né, que pode influenciar até na própria condutividade do seu material como sistema, né? A gente sugere sempre ter esses sample holders aí de cobre,
né, onde eu tenho um contato direto da amostra que eu estou querendo analisar, fechando o circuito com a mesa lá do nosso microscópio eletrônico, tá? Bem, de novo, né, eu recomendo fortemente, né, a aplicação do EBSD aí para esses estudos de recristalização e de deformação, né, para entender aí qual que é o histórico de deformações e de processos que o meu material sofreu, né? Eu também posso estar analisando aí essa parte de pré-aquecimento, de tratamento térmico, né? Identificar aí esses sistemas de multicomponente, né? Como a gente comentou nas aulas anteriores, nos blocos anteriores aí sobre essa era dos materiais exóticos, né? É muito importante a gente ter a possibilidade tão precisa de identificar cada tipo de fase, cada tipo de morfologia e relacionar ela com os tipos de processamento, né? Essas partes de caracterização microestrutural, né? Como eu mostrei aí para vocês, o céu é o limite, né, de uma forma visual muito clara, né, para nós que somos pesquisadores, né, e agora com toda a parte de modelamento numérico também, né, que eles utilizam aí esses diodos aí dentro das câmeras, né, acoplados a essas câmeras de EBSD, justamente para que eu possa modelar o meu Kikuchi aí e ter uma assertividade cada vez maior. Como eu comentei, os principais desafios aí continuam a preparação da amostra, né, espero que muito em breve a gente consiga evoluir ainda mais, né, com máquinas mais avançadas para cumprir aí esse objetivo, e o processamento de dados, né? Eu digo que a técnica de EBSD e os softwares que a gente tem aí de análise de dados, eu consigo fazer qualquer tipo de correção, qualquer tipo de filtro, né? E quem está trabalhando com esse processamento de dados precisa ter um conhecimento muito forte do material, precisa ter um conhecimento muito forte dos mecanismos, né, de deformação, para que a gente não gere dados com erros, né, pessoal? Então, isso é realmente, aí, na minha opinião, os pontos principais e de atenção dessa técnica. Bem, eu termino aí deixando essas duas literaturas aí fantásticas, né? A Valérie foi muito feliz quando ela decidiu escrever esse livro de introdução à textura cristalográfica, né? E também o próprio livro do EBSD, né? Que já estava aí na segunda edição, né? E provavelmente já deve estar aí sendo lançado uma terceira revisão já dessa Bíblia do EBSD, né? Onde você encontra aí diversos tipos de aplicações, né? Deixo também esse trabalho aqui do Tsefra junto com o Haber, né, e o Reiter lá da EDAX sobre o EBSD 3D, se alguém tiver aí algum interesse, né, lá está muito bem detalhado essa tecnologia. E, de novo, né, do site do meu colega aí, professor Dirk Haber, lá do Max Planck, onde muitas das informações que eu apresentei aqui foram coletadas de lá. E não se engane quando a gente fala de EBSD a nível micro, né? Hoje a gente já tem aí a possibilidade de fazer esses mapas cada vez maiores, né? Aqui eu estou mostrando já centímetros de análises, né, que podem ser feitas, ou seja, a evolução da nossa câmera tendo a capacidade de coletar mais frames por segundo, né, possibilita a gente ter aí áreas cada vez maiores de análises, né, para ter conclusões mais assertivas do seu material como um todo, tá? Falando um pouquinho de mim, né, pessoal, eu sou aqui pesquisador líder aqui do Senai Cimatec, sou professor associado aqui do nosso centro universitário, né? O meu histórico aí, eu estudei engenharia mecatrônica lá na PUC Minas, né? Sou mineiro, né? E logo em seguida eu mudei para a Alemanha, onde eu fui fazer o meu curso de doutoramento lá dentro do Max Planck, em Düsseldorf, e onde eu submeti a minha tese lá na Bochum University, né? Depois eu fui para Berlim, fiquei lá mais 6 anos, né, dentro do síncrono, trabalhando diretamente com a parte de caracterização avançada aí de materiais, sempre combinando o EBSD com a difração de raio-x, né? E nessa época eu já ingressei aí como professor convidado da Universidade de Berlim, cargo que eu tenho mantido até hoje, né? Então, essa ponte aérea aí todo ano eu tenho que fazer com muita alegria, né, para reencontrar lá os meus alunos, os meus colegas professores de lá também,
e ver como que as técnicas aí relacionadas à difração de raio-x e difrações de elétrons estão evoluindo, tá? Termino, pessoal, agradecendo imensamente aí o meu colega professor Sérgio Barra, né, pela iniciativa e pelo convite, né, e desejando que todos estejam seguros em casa e que essa pandemia passe o mais rápido possível para que a gente possa fazer aí um evento presencial também. Não que os eventos online vão desaparecer quando a pandemia passar, né? Eu vejo isso como uma tendência que não tem mais como retornar, né? Essa possibilidade de troca de informações muito mais rápida, né? Eu estando aqui em Salvador, você aí na sua casa, no seu estado, na sua cidade, né? E esse é o objetivo, a difusão de conhecimento, né? Peço desculpas novamente pelos erros técnicos que a gente teve aí, né? Como eu comentei, aqui em Salvador tem chovido muito esses dias, né? E a instabilidade da internet compromete às vezes aí a nossa intenção, tá? Espero que vocês tenham gostado, me coloco à disposição aí para perguntas e questionamentos e espero ver vocês em breve. Obrigado e um abraço a todos. Tchau, tchau.